O México acaba de dar um passo ousado que promete mexer com os alicerces da indústria aeronáutica na América Latina e, por tabela, enviar sinais claros para os Estados Unidos. Em um movimento que une estratégia econômica, fortalecimento da aviação estatal e aproximação com o Brasil, o governo mexicano selou um acordo com a Embraer para modernizar a frota da Companhia Aérea Mexicana de Aviación. Essa decisão, aparentemente técnica, vai muito além da simples compra de aeronaves. É um recado geopolítico, um gesto de reposicionamento e um aviso de que a aviação no continente pode estar entrando em uma nova fase de equilíbrio de forças. Para tornar esse plano realidade, a Secretaria de Defesa Nacional do México, SEDENA, reforçou de forma significativa o orçamento destinado ao setor aéreo. Foram adicionados mais de 4,7 bilhões de pesos no segundo trimestre do ano, um valor que representa um fôlego extra para custear a aquisição e integração dos novos jatos da fabricante brasileira. Esse tipo de aporte não é comum em tempos de instabilidade econômica global, mas mostra a prioridade estratégica que o governo mexicano está conferindo ao projeto. O investimento não se limita a números frios em planilhas. É a tradução de uma visão que busca consolidar a presença estatal no setor de transporte aéreo, elevar a competitividade nacional e reduzir dependências externas. Esse reforço orçamentário tem ainda maior relevância quando observamos o cenário de onde ele surge. No início do ano, o Ministério da Fazenda e Crédito Público, SHCP, não havia destinado qualquer verba específica para a aviação estatal, deixando dúvidas sobre a continuidade de programas ligados à modernização da Mexicana de Aviación. O quadro parecia desanimador e especialistas chegaram a questionar se a companhia conseguiria sustentar suas operações nos moldes planejados. Contudo, a guinada orçamentária promovida pela SEDENA muda esse panorama. Agora, com recursos disponíveis, a empresa estatal tem condições reais de implementar sua estratégia de expansão, o que inclui a integração de aeronaves da Embraer em sua malha. Mas a parceria com a Embraer não nasce apenas como resposta a um déficit de aeronaves. Ela é fruto de um processo de revisão estratégica iniciado meses antes. Até maio, por exemplo, a SEDENA mantinha um acordo com a Companhia Aérea Regional TAR, que operava rotas em nome da estatal utilizando aeronaves próprias. Essa solução paliativa funcionou por um tempo, mas mostrou-se insuficiente diante da necessidade de criar uma estrutura sólida, capaz de competir em mercados internos e externos. A decisão de encerrar a parceria e devolver gradualmente os 3 aviões Boeing que a Força Aérea Mexicana havia emprestado para operações comerciais foi o ponto de virada. O México sinalizava que estava pronto para deixar de improvisar e construir uma frota própria, moderna e competitiva. É nesse contexto que a Embraer surge como parceira natural. A fabricante brasileira já tem histórico de fornecer aeronaves para forças aéreas e companhias comerciais em todo o mundo, consolidando-se como uma alternativa de confiança frente a gigantes como Boeing e Airbus. Relatórios oficiais revelam que o México já havia iniciado pagamentos significativos à Embraer ainda no ano passado. Mais de 1,6 bilhão de pesos foram transferidos como adiantamento de um contrato estimado em 21,7 bilhões de pesos, garantindo assim a produção dos novos aviões e evitando filas que poderiam atrasar entregas. Essa antecipação mostra que não se trata de uma negociação improvisada, mas de um plano cuidadosamente estruturado. O resultado dessa estratégia já começa a ser visível. O primeiro avião da Embraer chegou ao México e encontra-se em processo de certificação. Essa etapa é fundamental.
pois atesta que a aeronave atende não apenas aos requisitos técnicos e de segurança internacionais, mas também às necessidades específicas do mercado mexicano. Cada detalhe desse processo reforça a ideia de que a Sedena e a Embraer estão construindo uma relação de longo prazo, baseada em confiança mútua e visão estratégica. Ao observarmos o quadro mais amplo, fica claro que o México não está apenas comprando aviões, está pavimentando um caminho para transformar a Mexicana de Aviación em uma protagonista do setor aéreo latino-americano. A meta é clara: ampliar a malha de destinos, oferecer serviços mais eficientes e reforçar a presença da aviação estatal em todo o país. Isso significa não apenas competir com empresas privadas locais, mas também reposicionar o México como um hub relevante na região, capaz de rivalizar com outros mercados emergentes. Esse movimento ganha ainda mais força quando comparado a outras negociações recentes da Embraer. Há poucos meses, a empresa brasileira anunciou um acordo bilionário com a LATAM, uma das maiores companhias aéreas da América do Sul. O contrato prevê a entrega de até 24 aeronaves, 195 E2, com possibilidade de expansão para mais 50 unidades. Avaliado em mais de 2 bilhões de dólares, o negócio reforça a capacidade da Embraer de fechar contratos robustos em diferentes frentes e de atender tanto demandas estatais, como no caso do México, quanto comerciais, como no da LATAM. Essa combinação projeta a Embraer como uma fabricante capaz de ditar tendências no hemisfério sul, algo que inevitavelmente chama a atenção dos Estados Unidos. E é justamente aqui que entra o elemento geopolítico da questão. Historicamente, os Estados Unidos têm exercido forte influência sobre a aviação no continente, seja por meio da Boeing, seja por meio de políticas de integração econômica. Ver o México, um país que compartilha fronteira e intensa relação comercial com Washington, optar por fortalecer sua aviação estatal com aeronaves brasileiras é algo que não passa despercebido. Trata-se de um recado de independência, de busca por novas parcerias e de diversificação estratégica. Para muitos analistas, o movimento soa como um alerta para os Estados Unidos. A Embraer está conquistando espaços que antes pareciam reservados para fabricantes norte-americanos. Esse novo arranjo também expõe uma mudança mais ampla na geopolítica da aviação. O domínio absoluto da Boeing na região já não é mais dado como certo. Problemas de produção, atrasos em entregas e crises de imagem após acidentes envolvendo modelos como o 737 MAX abriram espaço para concorrentes. A Embraer, com sua reputação de confiabilidade e eficiência, surge como beneficiária natural desse cenário. Ao fechar contratos tanto com gigantes privados como a LATAM, quanto com governos estratégicos como o do México, a fabricante brasileira consolida-se como a empresa que mais cresce em influência no continente. O impacto dessa parceria vai além do campo econômico. Ele ressoa também no imaginário político. Para o governo mexicano, revitalizar a Mexicana de Aviación não é apenas uma questão de transporte. É também uma forma de afirmar soberania, mostrar independência de grandes players externos e valorizar uma empresa estatal como símbolo de identidade nacional. Para a Embraer, o acordo fortalece sua imagem de parceira estratégica de países em busca de desenvolvimento tecnológico e autonomia no setor aéreo. À medida que os novos aviões começarem a operar rotas comerciais, a percepção pública tende a mudar. Passageiros que hoje associam a aviação estatal a limitações e improvisos poderão experimentar aeronaves modernas, silenciosas, econômicas e eficientes.
Essa mudança na experiência do usuário tem poder de reconfigurar a imagem da companhia perante a opinião pública, algo que repercute diretamente no apoio político e social ao projeto. Outro ponto relevante é o efeito multiplicador da parceria. Com aeronaves mais modernas, a Mexicana de Aviación poderá abrir novas rotas, inclusive internacionais, fortalecendo a conectividade do país. Isso atrai investimentos, estimula o turismo e potencializa negócios. Cada avião entregue não representa apenas um ganho operacional, mas também uma peça a mais no quebra-cabeça de desenvolvimento econômico nacional. Nesse contexto, o acordo México-Embraer é um verdadeiro divisor de águas. Ele mostra como o Brasil, por meio de sua indústria aeronáutica, é capaz de projetar influência regional e desafiar a lógica de dependência histórica em relação aos Estados Unidos. Mostra também como países latino-americanos podem encontrar em parcerias regionais uma alternativa viável para reduzir custos, diversificar fornecedores e construir soluções sob medida para suas realidades. O futuro, portanto, parece promissor. Com o avanço das entregas, o México terá uma frota mais moderna, enquanto a Embraer consolidará sua posição de parceira confiável e inovadora. Os Estados Unidos, por sua vez, terão que lidar com uma nova realidade. A Embraer não é mais apenas um player de nicho, mas uma concorrente global que ganha cada vez mais espaço no seu próprio quintal. No fim das contas, o que poderia parecer um simples contrato comercial é, na verdade, um acontecimento de dimensões históricas. É o México dando um passo em direção à autonomia, é a Embraer consolidando sua força global, e são os Estados Unidos percebendo que a balança da aviação no continente já não pesa apenas a seu favor. O jogo mudou e o alerta já foi dado.